Bora falar desse cara aqui, o conversor de torque, que é um dos principais responsáveis pela evolução, né? Pela melhoria do desempenho nas transmissões automáticas sequenciais. Vamos falar um pouco dele na íntegra, falar sobre 3 elementos que fazem toda a diferença e os 3 principais elementos de funcionamento desse componente. Bom, vamos lá. Esse cara aqui, ele tem como principal função, né, a sua característica é transferir o torque do motor para dentro da transmissão automática. E essa transferência, né, como característica principal, é através do fluido. Então eu não tenho um acoplamento mecânico, eu tenho uma turbina, que eu chamo ela de turbina motora, que ela, né, é movimentada toda vez que o motor se movimenta, já que ela está ligada à carcaça do conversor. Tá vendo? Ó? Ela é totalmente fabricada junto com a carcaça do conversor. Então o conversor se movimenta, ela já gera, né, uma força centrífuga no fluido que ataca a turbina movida, que essa turbina aqui, ó, ela é livre, mas é solidária a um eixo de entrada da transmissão. Então vamos lá, a gente falou do elemento que é a transferência do torque via fluido, que é a combinação dessa turbina motora com a turbina movida, perfeito? Agora a gente tem um outro elemento que é o estator. O estator ele é responsável, né, por fazer o redirecionamento do fluido. Vamos imaginar, se um fluido, né, entrasse nesse movimento aqui e girasse contra o motor, o que ia acontecer? Eu teria uma força, né, trabalhando do motor para a transmissão, mas eu teria uma força da transmissão para o motor trabalhando contra o motor. Então teria uma baixa eficiência desse sistema de transferência de torque. E a transferência de torque via fluido é porque essas duas turbinas nunca se conectam. O que acontece? O estator ele faz a função de redirecionar esse fluido, além de proteger para que não tenha essa baixa eficiência, ele ainda redireciona favorecendo. Então ele melhora o torque que vem do motor. Por isso que a gente fala de conversor, multiplicador de torque. Então a gente falou desse cara aqui, e a gente sabe que nesse estator tem um momento que ele precisa estar parado, travado, e tem um momento que ele precisa girar livre para não atrapalhar, né, o fluxo que já está equalizado para cada velocidade. E como acontece isso? Em um momento ele está travado, para um lado ele está travado, para o outro ele está livre. Como é que é isso? Eu conto com uma embreagem unidirecional, que a gente chama de roda livre. E aqui, ó, eu conto com um elemento toroidal. Tá vendo? Ó? Eu tenho esses elementos toroidais que vão estar, né, fixados na carcaça da bomba de óleo. Então, para um lado, esse estator vai estar travado e para o outro lado ele vai girar livre. Essa é a função desse cara aqui, ó, redirecionar o fluxo para que ele não atrapalhe e, além disso, o quê? Né, multiplique a força de torque do motor. Agora, em nível de desenvolvimento, eu tenho outro cara responsável aqui. É a embreagem do conversor de torque. Por que embreagem, Cláudio? O que acontece? Se você imaginar, a transferência do torque via fluido não tem contato, o que acontece? Essa falta de contato, ela faz com que tenha baixa eficiência, né? Então, o que eu faço? Quando eu tenho um acoplamento mecânico, eu melhoro a eficiência da transferência do torque. A transferência via fluido é uma transferência que tem baixa eficiência. Então, toda vez que o motor, né, gira, o fluido ele tem sempre uma perda. O que acontece? Então, nem tudo é transferido. Eu gero consumo elevado, eu tenho uma sensação de baixa esportividade, já que tem uma certa elasticidade, né, desse tipo de transferência. Quando eu tenho um acoplamento mecânico, eu tenho maior eficiência possível, né? Eu tenho a transferência total do torque do motor. O que acontece com isso, Cláudio? Eu posso fazer isso o tempo todo? Não. Então eu tenho momentos que eu aplico uma embreagem aqui dentro do conversor de torque que melhora essa eficiência. Lá nos modelos mais antigos, eu só tinha na última marcha. Por exemplo, o carro tinha 4 marchas. Primeira, segunda, terceira, e essa embreagem só era aplicada na 4ª marcha. E o que veio acontecendo com o desenvolvimento da eletrônica, da melhoria dos materiais? Ele veio começando a aplicar na terceira, na segunda e, de repente, dependendo da solicitação, até mesmo na primeira marcha. Se você exigir muito, ele vê que tem um sincronismo e a possibilidade de aplicar, ele vai aplicar. Então, essa embreagem começou a ser muito mais solicitada
e trazendo o quê? Melhoria no desempenho, né, do sistema com transmissão automática. Por isso que a gente vê hoje que a transmissão automática muitas das vezes supera a nível de consumo os veículos com transmissão manual ou até mesmo outros tipos de transmissão. Vamos lá. Vamos aqui, ó, visualizar essa embreagem do conversor de torque. A gente dá de cara aqui, ó, com um elemento de fricção, ó. Ele é duplo, ó. Ele tem duas áreas, tá vendo? Esse é um disco de fricção, que ele pode ser, né, de composite, como é o caso aqui. Ele também pode ser de carbono ou até mesmo de Kevlar, dependendo da solicitação, né? O que acontece? Quando essa embreagem, né, ela é acoplada na carcaça do conversor, imagina só, se a embreagem é acoplada na carcaça do conversor, eu deixo de ter o acoplamento fluido e torno esse acoplamento que é totalmente mecânico, transferindo todo o torque. Só que o que acontece? Com essa demanda de utilizar o tempo todo, né, ou muitas mais vezes, essa embreagem, o que acontece? Eu deixo o sistema um pouco mais sobrecarregado. Vamos lá. Na transmissão L4, por exemplo, essa solicitação tão contínua, gerando tanta turbulência, né, da utilização dos componentes aqui, eu tenho uma quebra facilitada dessa catraca, dessa roda livre. Ela girou no corpo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela deixou de ter estria e girou aqui, ó, para os dois lados. Então eu tenho totalmente, né, essa roda livre, essa embreagem unidirecional quebrada. O que acontece aqui também? Qual é o grande responsável pela quebra dessa embreagem unidirecional? Além da solicitação, né, muito grande desse sistema, eu conto com uma aplicação, isso tem acontecido muito. O desgaste na bucha da bomba de óleo, ele gera uma aplicação involuntária. Imagina, se eu já tenho, né, a demanda muito alta da utilização da embreagem do conversor de torque, mas isso está tudo calculado dentro do módulo. Imagina só se eu tenho, né, uma aplicação involuntária, que no caso, a bucha da bomba de óleo, né, é exatamente a vedação da aplicação da embreagem do lock-up. Então imagina só, a aplicação em momentos inadequados vão gerar quebras internas do conversor de torque. E aí o cara fala, poxa, eu troquei o conversor de torque, o carro melhorou, mas logo após eu tenho um retorno, né, desse problema. É porque, na verdade, você não achou a causa. Então é muito interessante, né, na transmissão L4, AT8, você sempre verificar todos os componentes, né, buchas, todas as questões que estão relacionadas ao lock-up, até mesmo os solenoides, que podem fazer aplicação involuntária, corpo de válvula. Bom, através da MAF Conversores, né, eles passaram uma dica para a gente bem bacana. E para visualizar se a roda livre está quebrada ou não, ajuda do meu papai também, que fabricou a ferramenta, a gente fez essa ferramenta aqui que auxilia, né, no diagnóstico. Aqui dentro eu consigo acessar, vamos lá, vou deixar aqui, ó, mas eu consigo acessar, ó, tá vendo? A roda livre, a embreagem unidirecional, ó, tá vendo? Com o conversor lacrado ainda, essa peça é soldada aqui, né? É uma carcaça só. Com o conversor lacrado ainda, eu consigo visualizar se ela está danificada ou não. O que deveria acontecer, né? Eu deveria posicionar a chave de fenda aqui e ela deveria, para um lado, girar livre e para o outro, ó, ser pesada. Só que como ela está quebrada, ela gira para os dois lados livre, ó. Então, com essa ferramenta, com esse vão, eu consigo testar a embreagem unidirecional sem mesmo, né, fazer a desmontagem no conversor de torque. Eu só posiciono a ferramenta e faço o teste para ver se ela está quebrada ou não. Então, a partir desse momento que eu percebo que a embreagem está quebrada, a roda livre, a embreagem unidirecional, eu já tenho que começar a avaliar, né, se existe um problema de vedação na bucha da bomba de óleo. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que a gente está junto. Se gostaram da dica, deixe seu comentário, fala com a gente aí. Até a próxima. Valeu!